Você já imaginou como um infarto pode se esconder justamente quando uma pessoa acima dos 70 acha que está sentindo só um mal-estar? Muita gente acredita que infarto sempre chega do mesmo jeito: dor forte no peito, desespero imediato, sinais óbvios. Mas depois dos 70, especialmente na terceira idade, o corpo pode avisar de forma bem mais silenciosa, confusa e perigosa. E o que torna isso ainda mais sério é que homens e mulheres idosos nem sempre sentem os mesmos sintomas. Em alguns casos, o homem sente um aperto mais clássico no peito. Em outros, a mulher sente apenas uma falta de ar estranha, um cansaço fora do normal, uma náusea repentina ou uma dor nas costas que parece outra coisa. E é exatamente aí que mora o risco. Porque quando os sinais não parecem claros, o infarto ganha tempo. E depois dos 70, tempo é tudo. O que está em jogo não é só a vida, mas também a autonomia, a mobilidade, a cognição, a independência e a qualidade de vida. Muitos idosos não morrem apenas por falta de socorro. Eles sofrem porque os primeiros sinais foram ignorados, confundidos ou minimizados. Às vezes pela própria pessoa. Às vezes pela família. Às vezes porque ninguém ensinou que o coração envelhecido nem sempre grita, às vezes ele sussurra. Neste vídeo, nós vamos entender como o infarto depois dos 70 pode afetar homens e mulheres de forma diferente, quais são os sintomas mais comuns e os mais silenciosos, quais são os riscos, como prevenir, e o que fazer nos primeiros socorros quando houver suspeita. Porque quando você entende os sinais com clareza, você deixa de olhar apenas para a dor e começa a enxergar o perigo antes que ele avance. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa com muito carinho. Se esse tema já te alertou de alguma forma, deixe a sua curtida neste vídeo, porque isso ajuda essa informação a chegar a mais idosos, familiares e cuidadores que talvez ainda não saibam como o infarto depois dos 70 pode se manifestar de forma diferente em homens e mulheres. E eu também quero muito ouvir você nos comentários. Comente aqui se você já sentiu algum sintoma estranho no peito, falta de ar, cansaço fora do normal ou se já viu alguém da sua família passar por isso sem perceber o risco logo no começo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa a reconhecer um sinal a tempo. E se você valoriza conteúdos sobre idosos, terceira idade, longevidade, saúde do coração, prevenção, primeiros socorros e qualidade de vida depois dos 70, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é pensado para proteger sua autonomia, sua lucidez e sua vida com informação clara, humana e útil. Porque, na velhice, entender o que o corpo está tentando dizer pode fazer toda a diferença. O primeiro erro mais perigoso é esperar a dor ficar forte para acreditar que pode ser infarto. Muita gente acima dos 70 foi ensinada a imaginar o coração avisando com uma dor esmagadora no peito, algo impossível de ignorar. Só que, na terceira idade, o corpo nem sempre avisa assim. Em homens idosos, o infarto pode até vir com o aperto clássico, o peso no peito, a dor irradiando para braço, costas ou mandíbula. Mas em muitas mulheres idosas, e até em alguns homens também, o sinal pode ser mais silencioso: uma falta de ar diferente, um cansaço repentino, um suor frio sem motivo claro, uma tontura, uma náusea, uma fraqueza estranha, uma sensação de que algo está errado sem conseguir explicar. E é justamente isso que torna tudo mais perigoso. Porque quando não parece grave, o idoso espera. A família observa. Todo mundo tenta encaixar o sintoma em algo mais simples: indigestão, ansiedade, pressão baixa, exaustão. Só que o coração não espera nossa interpretação ficar confortável. Depois dos 70, minutos importam. E o erro começa quando a pessoa pensa: se fosse infarto, eu saberia. Nem sempre saberia. E talvez essa seja uma das verdades mais duras sobre saúde do coração na velhice: o infarto pode começar de forma discreta, quase educada, enquanto por dentro o risco já está crescendo. Muitos idosos continuam andando, conversando, tentando terminar uma tarefa simples, como se o corpo estivesse só pedindo descanso, quando na verdade já está pedindo urgência. E essa demora em reconhecer o sinal muda tudo, porque o que poderia ser socorrido cedo começa a avançar em silêncio. O que torna tudo ainda mais grave é que, depois dos 70, o infarto não ameaça apenas a vida em si.
Ele ameaça aquilo que muitos idosos mais temem perder: a autonomia. Uma pessoa na terceira idade pode sobreviver a um evento cardíaco e, ainda assim, sair dele com medo de andar sozinha, de tomar banho sem ajuda, de dormir sem receio, de sentir qualquer aperto no peito e imaginar que tudo vai acontecer outra vez. E quando esse medo se mistura com uma recuperação difícil, perda de força, confusão mental ou redução da mobilidade, o impacto deixa de ser apenas físico e passa a atingir a dignidade, a confiança e a qualidade de vida. É por isso que infarto depois dos 70 assusta mais. Não é só pelo coração. É pelo que ele pode roubar do cotidiano de homens e mulheres idosos em poucos minutos. Em muitos casos, o idoso não teme apenas morrer. Teme sobreviver com dependência, com sequelas, com a sensação de que nunca mais voltará a ser quem era. E esse medo é profundamente humano. Talvez você já tenha visto isso de perto em alguém da sua família. Um homem idoso que depois de um susto cardíaco nunca mais recuperou a mesma segurança. Uma mulher idosa que começou a evitar esforço, sair menos, falar menos, viver com o corpo em alerta constante. Quando o coração falha, o impacto se espalha para muito além do peito. Ele alcança o sono, o humor, a memória, o apetite, a coragem de viver o dia com leveza. E é aqui que muita gente se surpreende, porque o infarto depois dos 70 não costuma avisar do mesmo jeito em homens e mulheres. Esse detalhe parece pequeno, mas pode decidir tudo. Durante muito tempo, quase todo mundo aprendeu a imaginar o infarto com um padrão único: dor forte no peito, braço esquerdo, suor frio, desespero imediato. Só que, na terceira idade, o corpo envelhecido não segue sempre esse roteiro. Em muitos homens idosos, o quadro ainda pode parecer mais clássico, com aperto no peito, peso, dor irradiando e sensação de pressão. Mas em muitas mulheres idosas, o infarto pode aparecer de forma muito mais silenciosa, difusa e enganosa. Às vezes vem como uma falta de ar estranha, um cansaço súbito, uma náusea, uma fraqueza sem explicação, uma dor nas costas, no pescoço ou até uma sensação de mal-estar que parece não ser nada. E justamente por não parecer o retrato conhecido do infarto, o risco cresce. O mais perigoso é que essas diferenças fazem muita gente na família duvidar do que está vendo. O homem pode tentar suportar por orgulho, dizendo que vai passar. A mulher pode minimizar por hábito, achando que é só exaustão, ansiedade ou indigestão. E enquanto ambos tentam encontrar uma explicação mais confortável, o coração continua sofrendo. É por isso que entender essas diferenças não é curiosidade médica. É proteção real para homens e mulheres idosos, para a terceira idade inteira. Porque quando você sabe que o infarto feminino pode ser mais silencioso e que o masculino nem sempre vem do jeito esperado, você passa a olhar o sintoma com mais respeito e menos negação. E talvez a maior armadilha de todas seja justamente essa: achar que só é grave quando parece óbvio. Quando os sinais aparecem de forma mais clássica nos homens idosos, isso pode dar uma falsa sensação de segurança, como se reconhecer o risco fosse sempre fácil. Mas não é. Depois dos 70, muitos homens ainda sentem o aperto no peito, a pressão forte, a dor que sobe para o braço, para as costas, para o pescoço ou para a mandíbula. Podem sentir também suor frio, falta de ar e aquela impressão de que algo muito sério está acontecendo. O problema é que, mesmo assim, muitos demoram a agir. Alguns por orgulho. Outros porque foram ensinados a suportar dor, a minimizar sintoma, a não pedir ajuda cedo demais. E esse comportamento cobra caro. Porque o homem idoso muitas vezes tenta terminar o que está fazendo, senta um pouco, toma água, espera passar, convence a si mesmo de que não é nada tão grave. Só que o infarto não respeita essa tentativa de controle. Existe ainda um detalhe perigoso: nem todo homem acima dos 70 vai sentir a dor intensa que todo mundo espera. Alguns podem ter apenas um desconforto estranho, uma falta de ar fora do normal, um peso no peito que vai e volta, uma sensação de fraqueza que parece cansaço. E é justamente aí que o atraso acontece. O sintoma não parece forte o bastante para assustar, mas já é suficiente para colocar a vida, a mobilidade e a autonomia em risco. Em muitos homens da terceira idade,
O maior perigo não é só o sintoma, é a demora em admitir que ele merece socorro imediato, especialmente quando a dor não chega do jeito exato que a maioria imaginou a vida inteira. E quando olhamos para as mulheres idosas, o perigo pode ser ainda mais silencioso, justamente porque o infarto nem sempre chega com a dor intensa no peito que quase todo mundo aprendeu a reconhecer. Depois dos 70, muitas mulheres sentem outra coisa primeiro: uma falta de ar repentina, um cansaço esmagador, uma náusea estranha, uma tontura, um suor frio, uma dor nas costas, no pescoço, na mandíbula ou até uma sensação de mal-estar difícil de explicar. E como esses sintomas parecem menos dramáticos, acabam sendo confundidos com ansiedade, labirintite, problema gástrico, fraqueza, pressão alterada ou simples exaustão. É aí que mora o risco. A mulher idosa muitas vezes continua em pé, termina o que estava fazendo, tenta descansar um pouco, acredita que vai melhorar. A família observa, mas também nem sempre associa aquilo ao coração. Só que o infarto feminino depois dos 70 pode começar exatamente assim, sem alarde, sem cena clara, sem aquele sinal clássico que faria todo mundo correr imediatamente. Isso torna tudo mais perigoso, porque a demora em pedir ajuda cresce justamente quando o quadro parece menos óbvio. E essa demora custa caro. Não apenas em risco de morte, mas em cognição, mobilidade, autonomia e qualidade de vida. Muitas mulheres da terceira idade foram ensinadas a suportar desconforto, a não dramatizar, a continuar funcionando mesmo quando o corpo já está dando sinais sérios. Por isso, reconhecer que o infarto feminino pode ser atípico não é detalhe médico. É proteção real. Se uma mulher acima dos 70 sente um mal-estar estranho e súbito, um cansaço fora do normal, uma falta de ar sem motivo ou uma dor incomum na parte superior do corpo, isso merece atenção imediata, mesmo que não pareça forte o suficiente. Depois de entender como o infarto pode se esconder e como homens e mulheres idosos sentem sinais diferentes, surge uma pergunta que muda tudo: quem corre mais risco depois dos 70? E a resposta nem sempre está onde a maioria procura. Muita gente pensa apenas em idade, mas o perigo costuma crescer quando a idade se encontra com outros fatores silenciosos: pressão alta, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, gordura abdominal, histórico familiar, tabagismo, estresse constante, sono ruim e doenças cardíacas já existentes. Em homens idosos, esse acúmulo muitas vezes vem acompanhado de negação e adiamento de exames. Em mulheres idosas, o risco pode ficar escondido por anos atrás de sintomas menos valorizados, de diagnósticos tardios e daquela falsa ideia de que problema cardíaco é mais masculino. Só que depois dos 70, o coração cobra a soma da vida inteira. E o que parece normal da idade pode ser, na verdade, o corpo mostrando que já está no limite. O mais perigoso é que muitos idosos convivem com 2, 3 ou 4 fatores de risco ao mesmo tempo sem perceber o quanto isso aumenta a chance de um infarto silencioso. Não é para viver com medo. É para viver com lucidez. Quando você conhece o seu risco, começa a enxergar o próprio corpo com mais respeito e para de tratar sinais repetidos como simples cansaço. E a boa notícia é que, mesmo depois dos 70, existe muito que pode ser feito para reduzir o risco de infarto antes que o susto aconteça. E isso começa justamente quando o idoso para de pensar em prevenção como algo distante e passa a enxergar como proteção diária da própria autonomia. Controlar a pressão arterial, acompanhar a glicose, vigiar o colesterol, manter o corpo em movimento, reduzir o cigarro, dormir melhor, cuidar do peso e prestar atenção a sinais novos do coração não são detalhes pequenos. São formas concretas de proteger a cognição, a mobilidade, a independência e a qualidade de vida na terceira idade. Em muitos homens idosos, prevenir exige abandonar a ideia de que se eu aguento, então está tudo bem. Em muitas mulheres idosas, prevenir significa parar de normalizar cansaço extremo, falta de ar e mal-estar como se fossem apenas parte natural da velhice. O coração envelhecido precisa de rotina, não de descuido. E às vezes a prevenção não parece dramática o suficiente para chamar atenção, mas é justamente ela que impede o drama maior. Caminhar, ajustar a alimentação, tomar a medicação correta, fazer exames, ouvir o próprio corpo com mais respeito, tudo isso parece simples, mas salva.
E quando a suspeita aparece, entra a parte que mais pode salvar uma vida depois dos 70, saber o que fazer nos primeiros minutos. Porque nesse momento, o que ajuda não é desespero, nem negação, nem tentativa de esperar mais um pouco para ver se passa. O que ajuda é ação clara. Se um homem idoso ou uma mulher idosa apresentar dor ou pressão no peito, falta de ar súbita, suor frio, náusea, fraqueza intensa, tontura, dor no braço, costas, mandíbula ou qualquer mal-estar estranho que faça você pensar no coração, trate como urgência. Não espere o sintoma ficar perfeito para parecer infarto. Depois dos 70, o corpo nem sempre avisa do jeito clássico, mas o risco pode já estar avançando por dentro. E é justamente aí que muita gente perde tempo precioso tentando confirmar em vez de socorrer. A primeira atitude é interromper qualquer esforço imediatamente. Nada de continuar andando, terminar a tarefa, tomar banho, guardar as compras, subir a escada ou só ir ali rapidinho. O coração pode estar em sofrimento e cada minuto conta. Coloque a pessoa sentada ou semi-sentada, em posição mais confortável, num lugar arejado, com roupas afrouxadas, e fale com calma. A tranquilidade da voz faz diferença, porque o pânico aumenta o estresse do corpo, acelera a respiração e pode piorar ainda mais a sensação de falta de ar. Se o idoso estiver consciente, pergunte o que está sentindo, há quanto tempo começou, se já teve algo parecido antes e se usa alguma medicação cardíaca. Não para transformar a cena em consulta, mas porque essas informações ajudam muito quando o socorro chega. O passo seguinte é chamar ajuda imediatamente. E aqui existe um erro muito comum nas famílias: colocar o idoso no carro e tentar resolver sozinho. Em muitos casos, isso atrasa atendimento adequado. Se a situação piora no caminho, a família fica sem recurso, sem monitorização, sem suporte. O mais seguro é acionar o serviço de emergência o quanto antes e descrever com objetividade os sintomas, a idade e o tempo de início. Depois dos 70, o infarto pode evoluir rápido, e o atendimento correto começa antes de chegar ao hospital. Isso é especialmente importante quando há alteração de consciência, dificuldade intensa para respirar, suor excessivo, palidez importante, fala confusa ou dor persistente no peito. Outra coisa essencial é não deixar a pessoa idosa sozinha nem permitir que ela dirija. Muitos homens idosos, por orgulho ou por medo de incomodar, tentam dizer que conseguem ir por conta própria. Muitas mulheres idosas tentam minimizar para não assustar a família. Mas esse é exatamente o tipo de momento em que insistir em autonomia pode virar perigo. O idoso precisa de companhia, observação e proteção. Se houver piora súbita, desmaio, confusão ou parada respiratória, alguém precisa estar ali para agir rápido. E por isso a presença de uma pessoa calma ao lado vale muito. Se o idoso já usa medicações prescritas para o coração, como nitrato sublingual, siga a orientação médica previamente recebida. Não improvise remédio novo. Não ofereça qualquer comprimido porque alguém disse que ajuda. E aqui entra um ponto delicado: muita gente ouviu falar sobre mastigar aspirina em caso de suspeita de infarto. Isso pode ser indicado em algumas situações, mas não é uma regra segura para todo mundo, porque existem idosos com alergia, risco de sangramento, uso de anticoagulantes, úlceras ou outros quadros em que isso pode ser inadequado. Então o mais prudente é seguir orientação médica individual, ou, na ausência dela, aguardar instrução do serviço de emergência quando possível. O maior erro é transformar uma orientação geral em automedicação sem contexto, especialmente na terceira idade, quando o corpo costuma ser mais sensível e mais complexo. Também é importante observar sinais de piora enquanto o socorro não chega. A dor está aumentando? A falta de ar está piorando? A pessoa está ficando mais pálida, mais fria, mais sonolenta, mais confusa? Está respondendo normalmente? Está respirando bem? Em homens e mulheres idosos, a mudança do estado mental pode ser tão importante quanto a dor. Às vezes o coração está falhando e o primeiro grande sinal de gravidade não é um grito, mas um olhar perdido, uma fala embaralhada, uma lentidão fora do normal. E quando isso aparece, o senso de urgência precisa subir junto. Se a pessoa perder a consciência e parar de respirar normalmente, aí a situação muda completamente e a resposta precisa ser imediata.
Quem souber iniciar compressões torácicas deve começar sem demora, seguindo as orientações da emergência. Esse é um ponto que assusta muita gente, mas a ausência de ação nesse momento custa ainda mais. Por isso, quando falamos de primeiros socorros para infarto depois dos 70, não estamos falando só de reconhecer sintomas. Estamos falando de vencer a negação, interromper a demora e agir antes que o dano cresça. Porque muitos idosos não pioram apenas pela força do infarto, mas pelo tempo perdido entre o primeiro sinal e o primeiro pedido de ajuda. Talvez o mais importante de tudo seja isto: na dúvida, trate como sério. Esse é o tipo de prudência que salva coração, cérebro, mobilidade, autonomia e qualidade de vida. Esperar certeza absoluta pode ser o erro mais perigoso. Depois dos 70, especialmente quando homens e mulheres apresentam sintomas diferentes, o infarto nem sempre chega do jeito que a maioria imagina. E se você já entendeu isso, já deu um passo enorme para proteger a si mesmo ou alguém que ama. E talvez o ponto mais importante de todos seja este: depois dos 70, o infarto nem sempre avisa para salvar, às vezes ele testa se você vai respeitar um sinal pequeno antes que ele se torne grande demais. É por isso que tanta gente acima dos 70 se engana. Não porque seja desatenta, mas porque passou a vida inteira aprendendo a suportar. O homem idoso muitas vezes suporta a dor, o aperto, o desconforto, como se pedir ajuda cedo fosse fraqueza. A mulher idosa muitas vezes suporta o mal-estar, a falta de ar, a náusea, a fadiga, como se estivesse exagerando caso tratasse aquilo como urgência. E assim, homens e mulheres da terceira idade acabam presos na mesma armadilha: esperar que o corpo prove, de maneira inquestionável, que o perigo é real. Só que o coração não costuma negociar assim. Depois dos 70, a maior proteção não está apenas em reconhecer os sintomas do infarto, nem só em saber os primeiros socorros, nem só em entender os fatores de risco. A maior proteção nasce quando o idoso aprende a olhar para o próprio corpo com mais respeito e menos negação. Quando para de dizer é só cansaço diante de um cansaço que nunca sentiu daquele jeito. Quando deixa de chamar de fraqueza normal da idade uma sensação estranha que chegou de repente. Quando entende que a autonomia, a qualidade de vida, a cognição e a independência não são preservadas apenas no hospital, mas também nesse instante silencioso em que ele decide levar um sintoma a sério antes que seja tarde. Talvez esse seja um dos maiores atos de sabedoria na terceira idade: perceber que envelhecer com dignidade também significa reagir a tempo. Não viver em pânico, não transformar qualquer dor em catástrofe, mas também não desprezar os sinais porque eles não vieram no formato esperado. O corpo envelhecido muda, e o jeito como ele pede socorro muda junto. O infarto feminino pode ser silencioso. O infarto masculino pode ser menos dramático do que o imaginado. O sinal pode vir como falta de ar, suor frio, peso no peito, dor nas costas, tontura, náusea, fraqueza ou apenas uma sensação profunda de que algo está errado. E quando essa sensação aparece, o maior erro não é sentir medo. O maior erro é ignorar o medo quando ele está tentando avisar que existe algo sério por trás. Muitos idosos só entendem isso depois de um susto. Depois de uma madrugada difícil. Depois de um atendimento de emergência. Depois de ver um familiar quase perder a vida porque todos acharam que dava para esperar mais um pouco. E talvez por isso esse tema toque tanto. Porque ele não fala só de saúde do coração. Fala de tempo. Fala de segundos que se perdem entre o primeiro sintoma e a primeira atitude. Fala daquela diferença quase invisível entre um socorro rápido e uma sequela que muda tudo. Fala do que ainda pode ser preservado quando a lucidez chega antes da negação. Homens e mulheres idosos não precisam sair deste vídeo com medo constante. Precisam sair com clareza. Precisam entender que prevenir é importante, reconhecer o risco é importante, saber agir é importante, mas principalmente, confiar menos na aparência dos sintomas e mais no fato de que, depois dos 70, o coração pode sofrer em silêncio. E quando você entende isso, começa a se mover de outro jeito. Começa a acompanhar pressão, glicose, colesterol e fôlego com mais responsabilidade. Começa a perceber quando o corpo está diferente de verdade. Começa a olhar para um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ou para si mesmo, com mais atenção e menos suposição.
E isso muda tudo, porque é justamente essa tensão que muitas vezes abre a porta para o socorro no momento certo. Se esse vídeo fez você olhar para esse tema com outros olhos, deixe nos comentários a frase "eu vou levar a sério" ou "qualidade de vida importa". Isso pode reforçar em você, e em quem ler, a decisão de nunca mais ignorar um sinal só porque ele não pareceu forte o bastante. E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, especialmente se quer continuar recebendo conteúdos sobre idosos, terceira idade, longevidade, saúde, prevenção, autonomia e qualidade de vida depois dos 70. Deixe também o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais homens e mulheres idosos que talvez ainda não saibam como o infarto realmente se apresenta nessa fase da vida. E quando terminar aqui, assista ao próximo vídeo que está na tela, porque ele pode ser exatamente a próxima informação que vai ajudar você a proteger o coração, a independência e a vida com ainda mais lucidez.